que é que tu faz? Começo da madrugada, 1h50 da manhã. Fica naquele meio termo meio esquisito do tipo, tá muito tarde pra você dormir, mas ao mesmo tempo tá muito cedo porque é o começo do outro dia, sabe? Aí, como você tá com não sono suficiente pra dormir, mas também não com não sono suficiente pra estudar ou fazer qualquer coisa de útil, você baixa o Grid do seu celular. Por quê? É uma pergunta que sempre volta na minha cabeça quando eu passo mais do que 30 minutos nessa porra. O reflexo do celular bem que ganha vida própria, sabe? E me pergunta, por que é que você está fazendo isso? Você não se ama? Sabe? Tipo, cara, pra quê? Pra quê? Que é isso? Eu queria poder mostrar. Mas não, queria não. Na verdade, eu não queria não. Queria não. Ah, tá. Tá bom. Tudo bom. Eu não realmente tenho nenhum ponto pra fazer ou alguma coisa pra falar. Mas eu acho que fazem 7 dias ou uma semana que eu não posto nenhum vídeo nesse canal. E eu não quero desistir ou perder a toada. Mas eu acho que eu não tenho toada nenhuma. Não tenho nenhuma meada. Eu não tenho nenhuma meada pra seguir, sabe? Isso aqui. Então, acho que desde que eu esteja na frente da câmera... Isso, e blá 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 blá, alguma coisa que tenha sentido, eu acho que isso já basta, né? Isso já é o suficiente. Eu tô sem grana pra cigarro, porque eu gastei toda a minha mesada com e-book em inglês no Kindle. Sim, essa é a minha extravagância. É o meu jeito de ser Maria Antonieta sendo classe média, sabe? É o meu jeito. É o meu petit Trianon, sabe? De classe média brazuca. É até por isso que eu tenho mandado a pé. Eu tenho ido a pé, ó, redundância. Andado a pé. Ido a pé pra faculdade, voltado a pé da faculdade. O que não tem sido exatamente ruim desde que eu acorde cedo e não me atrase. Principalmente pras provas. Eu não posso me atrasar pras provas, mas os professores se atrasam pras provas, então... Mas se eu me atrasar, enfim, pode causar uma má impressão. E eu não vou fingir que eu não me importo em causar uma impressão logo no primeiro semestre. Porque já bastam as minhas notas. Já basta como vai ser meu desempenho, pelo menos nas disciplinas principais do curso. Eu não preciso me foder ainda mais pra, sei lá, que eles não aceitem renovar o financiamento. Sem quando eu conseguiria fazer a porra dessa faculdade. Mas tá, semana de provas. A gente vai tentar semana de provas. Inclusive, eu vou começar a seguir um conselho. Acho que foi minha irmã que me falou, ou foi minha prima. Enfim, qualquer uma delas. Me falou que se você não está disposto a ser sincero ou franco sobre alguma coisa, pra você evitar mentir, porque fica bem patético quando você fica, sei lá, cara, despendendo tanto esforço pra erguer desculpinhas mequetrefes ao invés de você face it, sabe? De você jogar a verdade de uma vez e enfrentar as consequências. É melhor você simplesmente não falar sobre, sabe? Você não quer tratar de um assunto ou não quer falar sobre ele, não fale sobre ele. É só isso, não minta, não inventa desculpinhas, não crie atenuantes, não fique justificando pra si mesmo, porque isso é patético. Até você ficar mentindo pra si mesmo é bem patético, é bem ridículo, é bem infantilizante. É bem uma perda de tempo do caralho, que não vai levar você pra lugar nenhum. E da primeira vez que você topar com uma pessoa que não take that shit, sabe? Uma pessoa que não tem nem um pouco de paciência pra esse tipo de mecanismo de defesa ridículo e infantil, e ela jogar na tua cara isso, não vai ser gostoso, não vai ser legal, não vai ser... Enfim, não será humilhante. Então é arriscado você pegar nojo dessa pessoa e odiar ela com todas as forças. E ela merece ser odiada, porque a coisa mais humilhante que você pode fazer é apontar pra cara de uma pessoa quando ela tá se enganando, sendo pateticamente fraca nisso. Tipo, nem mentir pra si mesmo você consegue. Avalie você mentir pra mim, então se enxerga, sabe? Se levar uma dessa, uma pessoa que você não conhece, ou você até conhece e gosta da pessoa, mas ela tacar uma dessa na tua cara não é gostoso, não é agradável, não é legal. Então não faça isso, nem sozinho, nem com os outros. Então eu vou simplesmente não falar sobre muitas coisas que eu falei até agora. Eu vou simplesmente deixar esses assuntos em suspenso. Eles deixam de existir por isso? Não. Mas eu posso viver apesar deles. E eu posso falar de outras coisas apesar deles. E eu posso tentar encontrar outras coisas pra falar apesar deles. Enfim, eu tô sem dinheiro pra cigarro. Eu gastei a maioria da minha grana com e-books.
principalmente biografias. Eu tenho tentado bem fixado em monarcas femininas trágicas ou em figuras históricas que tiveram uma boa importância no mundo, isso é, na Europa, né? Enfim, a gente fala em história mundial, praticamente a gente fala o quê? O que aconteceu na Europa e na América do Norte. Mas eu já tinha comprado uns livros sobre a história da África, eu tenho muito interesse, principalmente sobre o que eu não faço a menor ideia sobre, que é justamente a África e a Ásia. Eu acho que eu comprei também uma biografia, isso há muito tempo já, não foi uma extravagância que eu fiz no passado, mas acho que estava em promoção, uma biografia da última imperatriz da China, a imperatriz Dowager, acho que é viúva, enfim. Aquela que passou o trono pro Puyin, aquele cara que foi, no caso, o último imperador da China, que foi depois pelos comunistas e tal. Tem até um filme sobre ele, o último imperador. Acho que ganhou o Oscar. Não me lembro de alguns pedaços desse filme. Enfim, eu tinha comprado uma biografia daquela imperatriz concubina e tal. Eu acho que eu também tinha comprado uma da Wu Zetian, que foi a única imperatriz chinesa que reinou, que foi então a imperatriz reinante. Ela reinou em direito próprio. Eu tinha comprado um da Huram, ou da Roxelana. Sim, eu assisti aquela série, aquela novela, né? Porque é uma novela, gente. Ai, tem envolvendo produção. É um The Tudors, turco, sim, mas é uma novela. É uma novela, acabou. Todas as conversões de novela. Que é aquela Magnificent Century, que conta a história do reinado de Solimão Magnífico. Foi meio que o Napoleão do Império Otomano, no auge do poder deles. Enfim, quando eles representavam alguma ameaça para a Europa. Eles já foram, né, um dos grandes reinos europeus da Idade Moderna e tal. Eu comprei a biografia da Huram e a autobiografia da Diana. Tinha sido a extravagância mais recente que eu tinha feito. E sim, eu tenho lido essas coisas. Tem sido o meu escapismo. Não só da faculdade, mas de absolutamente tudo que precise do meu suor e do meu esforço e que aconteça a revelia da minha cabeça. Fora dela. Mas até que eu tenho feito umas boas escolhas de extravagâncias. Comprei também aquele The Last Emperor of Mexico, do Edward Shawcross, que é eu acho que eu até vi alguma coisa sobre esse cara em uma daquelas novelas /séries, ou da Netflix, ou da Globoplay, sobre a Sissi, a imperatriz da Áustria, a Elizabeth da Áustria. Foi meio que a princesa Diana, antes da princesa Diana. É uma baita monarca trágica. Esse aqui era o Maximiliano do México, aquele cara que tentou bancar a Daenerys, né, o Salvador Branco. Se proclamou imperador do México e foi decapitado pelos republicanos de lá. Essas tragédias, essa ideia de uma pessoa que se diz uma boa colonizadora, uma pessoa que vai para um país mais pobre, para uma terra inóspita, e ela quer transformar tudo aquilo porque ela veio de um lugar mais fácil, ou que seja, né, de uma dinastia, de um reino europeu rico, primeiro mundo, enfim. E ela vai para um lugar mais carente, ela quer mudar tudo aquilo, ela quer educar aquelas pessoas, ela quer bancar o Jesus Christ, né, enfim, acaba se fodendo. Esse tipo de história me fascina muito. Eu acho que uma coisa parecida aconteceu também com o Lawrence da Arábia, né? Aquela série de filmes Duna, que também foram baseados em livros, que são meio que clássicos da ficção científica, foi baseada, se não me engano, na tragédia do Lawrence da Arábia. Era um inglês lá que durante a Segunda Guerra Mundial, eu acho que contribuiu para a independência de muitos países do norte da África e do Oriente Médio do domínio britânico e francês. Enfim, ele meio que ajudou nas lutas desses povos pela independência deles. Só que, como ele era um inglês e um ocidental, eu não acho que ele concordou muito com o rumo que esses países tomaram, né? Muçulmanos, pobres, meio que extremos, né? Enfim, não muito direitos humanos, não muito direitos iguais, né? Não muito, enfim, século XXI. Esse texto me fascina muito. Também tinha comprado a biografia da Leopoldina, Dona Leopoldina, coitada da Imperatriz Corna, do Dom Pedro I, esse bosta. Eu também tinha comprado uma biografia dele. Isso foi mais na toada da Diana, eu acho. Enfim. Eu ia ter comprado algo sobre a Camila Parker Bowles, sobre o Carlos III, mas pra quê? Né? Pra quê? Leiamos sobre pessoas mais interessantes e que tenham alguma relevância, tipo Dom Pedro I e a Leopoldina. Eu acho que na página, deixa eu ver, na página 58, esse e-book tem 400 páginas, 9% do livro, e até agora tá bem interessante. O Paulo Rezzutti,
Retsuti, sei lá, Resulti, que é um autor gaúcho, ou paulistano, se não me engano, paulista, não sei. Ele escreve muito bem o caba, e ele começa narrando a vida da Leopoldina a partir da história da família dela, os seus Habsburgo. Que agora eu tô oficialmente fascinado por essa dinastia. Eu acho que é a dinastia europeia que é mais fascinante mesmo, né? Até então eu achava que os otomanos eram, sei lá, eram o grupo familiar reinante barra imperial, barra monárquico mais interessante da Europa, se bem que eles são euroasiáticos, os turcos são euroasiáticos, mas enfim, eu achava que eles eram mais interessantes. Mas não, são os Habsburgo, eles são fascinantes, católicos. São católicos, na veia. Então tem como ser mais interessante do que isso. E tipo, as tratativas do casamento dela com o Dom Pedro I, coitada, eles não sabiam o que eles estavam fazendo com ela. Eu achava que o pior que eles tinham feito tinha sido com a irmã dela, a Maria Luísa, casando ela com Napoleão. Mas não, o pior que eles fizeram foi casarem ela com o Dom Pedro I e jogarem essa coitada da Europa Central para o Rio de Janeiro. Calor do inferno. E aquele Rio de Janeiro colonial, praticamente colonial, passando a se tornar capital imperial. Enfim, então imagina a precariedade que essa coitada encontrou quando ela veio pra cá. Enfim. A maioria da população escrava, escravidão a rodo, enfim, praticamente um sul americano, só que piorado aqui nos trópicos. Coitada. Ela ainda não foi casada com o bosta do Dom Pedro I. Ainda não. O autor ainda tá... Cara, ele escreve muito bem. Ele sabe situar muito bem cada acontecimento histórico. Então ele passa das guerras napoleônicas, do casamento da irmã da Leopoldina, que no caso foi a Maria Luísa, se não me engano. Maria Luísa? Enfim, com a irmã da Leopoldina, que eu esqueci o nome agora, com o Napoleão, a queda do Napoleão, né, os efeitos que as guerras napoleônicas tiveram com a América Espanhola, a Guerra Peninsular. Eu ainda vou ler algum livro sobre as guerras peninsulares. Foi o estrago que o Napoleão fez na Península Ibérica, a cagada que ele fez ali, que praticamente foi ele que decretou o fim do Império Espanhol. Daí ele foi lá e acabou o Império Espanhol. Acabou. Ele acabou com qualquer poder que a Espanha tivesse sobre as colônias, sobre a América Espanhola. E ela começou a se desintegrar a partir da queda da monarquia, quando monarquia espanhola, quando o Napoleão colocou o irmão dele como rei da Espanha. E, enfim, aconteceu um caos e os franceses fizeram absurdos na Espanha. O povo se revoltou, enfim. Mas eu não tinha parado pra pensar o tanto de cagada que esse cabo tinha feito, né? O nível de caos que ele instituiu. Até mais do que a Revolução Francesa, se brincar, na Europa, depois da Revolução Francesa. Tipo, esse cara viu a Revolução Francesa e pensou, Revolução Francesa, e pensou, eu posso fazer pior. E ele fez pior. Também já tinha comprado uma biografia dele. E agora, tô com mais vontade que nunca pra ler. Porque este cara era o profeta do caos. Eu acho até que estão lançando uma... do Ridley Scott, né, uma cinebiografia dele. Mas eu tenho preguiça pra cinebiografia de Hollywood. Eu tenho preguiça, né, porque dizem muito que não, porque a novela mexicana, né, telenovela mexicana ou latina, é aquela coisa exagerada, e das paixões, e das brigas de mulher se batendo, e do sequestro, no final sempre tem um sequestro da vilãzona icônica, e tipo, você tem aquelas... E você tem uma representação muito tosca do mundo real, tipo, sei lá, como a classe média ou a classe alta acha que o Brasil, não como o Brasil realmente é, no caso das novelas brasileiras, das mexicanas, é uma tosqueira só que eu gosto dessa tosqueira, né, me apetece, it fills me, sabe, eu preciso de drama, eu preciso de escândalo, eu preciso de melodrama, sabe, Tereza, que a vida me roubou, Rubi, mesmo Rebelde, eu preciso disso, então é uma tosqueira que parece autoconsciente. É uma coisa que é tão exagerada que fica ridícula, mas sabe que é ridícula e te entrega isso, sabe? Novela mexicana pra mim é assim. Tipo, ela sabe que ela tá over the top, mas foda-se, né? Por que a gente deveria ser verossemelhante, né? Por que a vida deveria ser tão chata e só o que é, e não uma telenovela? Se a gente pode fazer uma telenovela, por que não, né? Enfim. Por que não escândalo, morte, drama, crime passional e sofrimento intenso e amor impossível? Por que não? Por que não? Por que não atores que poderiam muito bem ser anglo-saxões, austríacos ou alemães, metidos no meio do México, e vamos fingir que eles são mexicanos comuns, né? Por que não? Né? Por que não? Desculpe, Deus, por denunciar o racismo. Enfim,
Eu acho que novelas mexicanas são até mais bizarras do que as brasileiras. Tipo, você vê uma novela mexicana e nenhum deles tem cara de mexicano, sabe? Todos eles podiam ser europeus. Quase que arianos, sabe? É muito bizarro. Mas eu acho que tudo isso é redimido, porque pelo menos a Angelique Boyer atua bem. Então foda-se, ela atua bem. Ela sabe, repetida, mas enfim, dentro daquele tipinho de personagem, ela sabe muito bem. Então, talvez a Angelique Boyer redima a redundância e o absurdismo que é o casting das novelas mexicanas. Mas foda-se, elas já são absurdas por si só. Que bom que elas existem, né? Deixa a gente sonhar um pouquinho. A boca, Luiz, para de lacrar. Enfim, dizem que o que a América Latina produz e que o Brasil produz é muito absurdo, é muito over the top, ou tenta ser muito soturno e sutil e não é. Ou tenta ser o que Hollywood foi nos anos 50 ou 60, só que em cores. E sem direção nenhuma. Praticamente coisa meio teatral, né? Novelas brasileiras são meio que assim, atrasadas, elas são que o cinema já foi e são mal e porcamente que o cinema é hoje em dia, sabe? Tipo, novelas brasileiras, enfim. Disse muito isso sobre novelas brasileiras, mexicanas e latinas. Tá. Mas, cara, cinebiografia hollywoodiana, eles também têm as tosqueiras deles. Eles também têm os exageros deles. Eles também são piegas. Só que eles são piegas com inglês americano ou britânico. E com um jeito soturno. E com atores consagrados, mas eles também têm ilhas péssimas, eles também não são sutis, e eles também são extremamente, autocongratulatórios, sabe? Eles também são extremamente saudosistas, eles também sabem ser toscos, e nós somos americanos, nós somos britânicos, vamos chorar e sofrer aqui, mas nós sabemos que nós somos superiores ao resto do mundo. Eles também têm uma coisinha assim. Ou eles também têm uma falsa modéstia que eles enfiam nas figuras que eles biografam, do tipo, I'm not built like other men. Tipo, talvez Napoleão realmente pensasse assim, mas você pode falar qualquer merda tosca e senso comum com inglês britânico e sussurradinho, que vai ser assim, Oscar. If the Oscars goes to... Sabe, a impressão que eu tenho às vezes é isso, tipo... Eles podem produzir as maiores platitudes e você vai ter uma fotografia bacana, um diretor marromeno, um ator bacana, ou só bonito, ou enfim, ou americano, exótico, enfim. E ele vai falar uma linha idiota, com inglês sussurradinho, isso vai ser considerado Oscar, dá o Globo de Ouro, sabe? Então, esse me cansa um pouco, meu amor, querido. Eu não vou achar que você é bom só porque você é americano inglês. Eu não vou achar que isso é bom ou que isso é o suficiente só porque talvez seja objetivamente bom. Enfim, a gente assiste coisas porque elas são entretenimento, né? Não exatamente porque elas são boas. Então, me dá uma preguiça às vezes de cinema americano, tá boa. Eu até tava com vontade de ver aquele Oppenheimer, mas caramba, 3 horas de filme. E aquele ator Cillian Murphy, ele é bom. Não cheguei a assistir aquele Peaky Blinders porque eu tenho um ranço do caralho do fã da boceta dessa série. Talvez quando o fandom morrer, ou quando eles começarem a morrer, ou quando eles começarem a se dispersar, enfim, encontrarem outras figuras do tipo The Joker ou Ryan Gosling pra definir a vida deles, né, enfim, fingir que eles são minimamente parecidos com. Quando eles encontrarem outras Lana Del Reys pra eles vestirem, né, tipo Máscaras de Incel, talvez eu assista essa série, mas por enquanto nem um pouco, enfim. Mas eu vi algo isso dizer, eu sei que o ator é bom. Ele tem aquela expressão meio Mona Lisa, mas o cara sabe atuar, enfim. Ele tem um jeito de atuar dele, e esse tipo de ator me interessa assim, tipo, até mesmo o Joaquin Phoenix, que vai fazer o Napoleão, já que ele não tem nada a ver com o Napoleão histórico matar, né. Sendo branco, o povo não chia, né, pode ser branco, nada a ver, mas sendo branco, o povo não chia, então, enfim, é branco pelo menos, né. Então, e o cara é bom, ele atua bem, ele tem esse jeito de atuar meio, você percebe que o ator, a personalidade do ator só se encaixa em certos papéis, então, isso me interessa, né. Eu acho que a própria Kristen Stewart também é assim, ela é uma atriz bem mais limitada do que esses dois, mas dentro dos papéis nos quais ela se encaixa, ela entrega. Então, vá lá. Mas eu tenho uma coisa, um pé atrás com americanos retratando grandes momentos históricos. Tipo, eu acho que você ser piegas e você ser óbvio colava bem nos anos 50, 60, 70. Principalmente 60, naqueles épocas tipo Ben-Hur, Cleópatra com Elizabeth Taylor. E agora só consigo me lembrar desses. Rei dos Reis, eu acho. Enfim, esses épocos bíblicos, ou mesmo o evento levou, tudo bem você ser óbvio. Nessa época, acho que até se justifica porque é velho, mas hoje em dia, eu tenho tido muita pouca tolerância pra isso. Então, quando sai pirata, eu gasto. Ou melhor, eu não gasto ingresso nem Uber pra ver, eu acho que eu vou ver pelo stream. Enfim, o Oppenheimer também.
Mas, eu tenho preguiça. Com filtro frio, aquela câmera de alta definição em cima do ator, suando inglês. Sabe, uma coisa, tem uma anglo-saxão fria e chata do caralho. E tipo, ai, eu quero acho que tem uma coisa pra desopilar e eu estou de novo, adivinha, na Europa. Eu tô na Europa de novo. É tipo você tentar ler uma fantasia, uma alta fantasia, que vai invariavelmente ser uma outra versão da Europa medieval. Tipo, porque não havia África medieval ou Ásia medieval, enfim. Ou vai ser uma coisa super estereotipada do caralho. Se não for na Europa, enfim. Aquela coisa óbvia e, ai, cara, que preguiça, que saco. Saco. Enfim, mas talvez eu veja. Eu tava falando sobre o que mesmo, meu Deus. Tá vendo? Esse vídeo não tinha nenhuma razão de ser. E eu tô laranja. Porque, porra, eu tô laranja. Talvez seja o sebo na minha cara. Eu acho que não dá pra perceber por essa câmera, mas a minha pele é uma bosta. Uma bosta, porque eu tive uma adolescência de cu, então a minha pele é uma porcaria, é tudo marcada. Eu tenho praticamente a pele de um pedreiro que se expôs ao sol e nem teve grana pra comer o que não fosse algo extremamente gorduroso, ou calórico, ou sei lá. Não teve grana pra se alimentar bem e ficava um dia todo debaixo do sol. Então a cara ficou esburacada de acne. Praticamente essa é a minha pele. E eu continuo tendo um corpo, um palito. Uma pessoa que nunca levantou um saco de cimento na vida. A combinação perfeita. Mas enfim. Até mesmo uma câmera tende a ser mais misericordiosa do que um espelho, porque pelo menos essa câmera é ruim. Então, por favor, continuem produzindo câmeras ruins e metendo em iPhones ou iPads caros de se comprar. Porque pelo menos você vai comprar uma coisa que vai te mentir um pouquinho a realidade. Não vai jogar a verdade na tua cara, não basta essa pessoa gastar mais de 3 mil em alguma coisa da época e ainda ter a verdade jogada na cara dela quando ela abre a câmera, né? Pelo menos tem esse atenuante. Uma liberdade poética. Ache que você não é tão fudido quanto você realmente é. A medida que a câmera tá ligada. Um presentinho que você ganha. Enfim. 22 minutos. Eu acho que eu vou voltar pra muitas coisas que eu falei nesse vídeo, porque eu só não queria deixar o canal sem nada. E eu só queria gastar um pouquinho mais da... Não é nem energia, que eu acho que... Nem energia. Não é nem com energia que eu tô. É só... Eu tô só sem sono, é mais um negativo de um estado, sabe? É tipo... Nem coragem, disposição, ou não sono suficiente pra fazer alguma coisa de útil, e nem sono suficiente pra dormir e acordar depois, e sei lá, tentar me convencer que eu vou fazer alguma coisa de útil, enfim. Sim, e em livro físico, eu tô lendo esse aqui, eu tô terminando de ler, quer dizer, esse aqui. Não, eu tô na metade desse aqui, então eu tô terminando de ler, que é esse aqui. A Carne e o Sangue, da Del Priori. Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo fazendo bem bolado sobre a Leopoldina. Porque até agora é a única coisa que na história do Brasil inteiro me interessou. Isso é a Guerra do Paraguai, mas eu não conheço nenhum romance bom. Tipo, nenhum romance a lá e o vento levou, sabe? Sobre a Guerra do Paraguai. É até bizarro acreditar que esse tipo de obra de ficção que foi escrita. Deve ter sido escrita, mas como a gente valoriza e o nosso mercado literário é super, como é que eu posso dizer, receptivo a obras brasileiras. Né? Enfim, o mercado brasileiro é super receptivo a escritores brasileiros, né? Isso seria o que faz sentido, né? Mas é claro que não é, e é claro que não faz sentido. Enfim. É engraçado até. Não é engraçado, é ridículo. Enfim. Até agora a Leopoldina é a única coisa que me interessou na história do Brasil inteiro. Então eu li isso aqui praticamente pra entender um pouco sobre como deve ser uma Diana sem glamour e uma corna, pobre coitada, imperatriz de um país de terceiro mundo. Tudo bem que nessa época o Brasil não era um país, mas Portugal não conta na Europa. É uma das poucas coisas que o Paulo Gustavo, não, uma das muitas na verdade, mas uma das várias coisas que ele tava debochando, mas não tava debochando não. Então, Portugal não conta na Europa, então vai lá. Se ela fosse rainha de Portugal, grande merda, né? Mas enfim, eu tenho uma fascinação mórbida por essa mulher. Caramba, porra. Ela era... A Antonieta, Maria Antonieta, era meio que tia-avó dela. E ela era neta direta da Maria Teresa da Áustria. Fucking Maria Teresa da Áustria. Era uma Habsburgo. O pai dela era o imperador da Áustria, do Império Austro-Húngaro, né? Não sei se nessa época já era Império Austro-Húngaro, só Império Austríaco. Não sei,
Essa história da Europa Central é um ninho de gato, bicho, é um ninho de gato. Matar. Eu tive uma fascinação um pouco mórbida dessa coitada que saiu disso pra cá. Né? Coitada, enfim. E eu tinha visto algumas cenas daquela novela Novo Mundo, da Globo. Que era até com a Drummond, Isabelle Drummond, não é? Aquela gatona que fez a Emília quando ela era criança e com o gostoso do Chai Suede, quando ela era mais novinho. E com a Alexia Colin, aquela puta atriz daquela época, que era a Alexia Colin. Inclusive, quando eu li isso aqui e a biografia do Resulte, eu via a Letícia Colin como a Leopoldina. Não tem como. Ela fez uma Leopoldina muito adorável, bicho. Acho que eu ainda vou tentar ver aquela novela. Mas é porque, sei lá, eu acho que eu desperdicei o meu último grau de tolerância com novela histórica, justamente com Magnificent Century, que conta o reinado do Solimão Magnífico e a ascensão da Hürrem, de concubina e Gilava para imperatriz, para rainha do Império Otomano, enfim. Eu acho que eu esgotei toda a minha tolerância com as convenções desse tipo de história, porque às vezes me cansa um pouco. Eu não sei se eu quero ver horas e horas do Eu Não Pago a Conta, que perfeitamente foi colocado para interpretar o Dom Pedro I, fazendo a Letícia Colin sofrer. Eu não sei se eu vou querer ver isso. Se eu vou querer ver o protótipo de esquerdo macho. Desculpe o Pildina por ser assim. Enquanto aquela coitada que fazia mais do que ele jamais fez pelo país, que nem era dela, mas que ela adotou como dela, enfim. E eu também não gosto da Agatha Moreira. Ela é aquele tipo de atriz de uma nota só, mas que bicha, ela tem uma cara nojentinha. Ela tem a cara da minha irmã, na verdade. Ela tem um jeitinho da minha irmã. E tipo, eu não quero ver a minha irmã na tela por horas e horas, sabe? Interpretando uma rameira, como era a Marquesa de Santos. Inclusive, eu comprei a biografia dela também. Eu acho que é do Paulo Resulte. É Domitila, História Não Contada. A edição nova. R$50. Mas sim, eu comprei. Esse Kindle aqui é meu Le Petit Trianon, praticamente. Classe média, praticamente. E eu comprei a biografia dela também, mas eu não sei se eu vou ter tolerância de ver a Agatha Moreira interpretando Agatha Moreira vestida de Domitila, junto com o esquerdo macho, lá fazendo a Letícia Colin, coitada, boa atriz, né, uma das poucas, de repente, da Globo, sofri. Enfim. Mas enfim, eu comecei a ler sobre esse ningato, caos, bagunça, o que cai no vestibular. A vinda da família real pra cá e todo o imbróglio da Leopoldina com Dom Pedro a partir disso aqui. Pensei em ler o 1808, mas já tem a biografia da Domitila, da Leopoldina, isso daqui. Não sei se eu ainda vou ler essa história de novo, sob outra perspectiva. Eu acho que, né, tem limites. Né, meu dispêndio de dinheiro que eu não trabalhei pra ter, mas que eu ganhei por mesada, eu acho que ele tem limites também. Esse meu dispêndio, ele tem teto. Acho que já tá batendo pelo menos concernente a isso. Então não sei. Mas eu comecei a ler um pouco, não exatamente como ficção, mas meio que como ficção a história do meu país, a partir disso aqui, porque foi o que me interessou. Minha prima me deu isso aqui, ela tinha comprado, não teve o menor interesse em mim. Porque, é claro, é brasileiro. E se é brasileiro, é uma merda. Quem se importa, não é? Quem se importa? Não, eu não concordo com isso. Eu acho um pensamento bem imbecil, bem terceiro-mundista, bem pensamento de gente pobre, sabe? Pobre! Mas que eu já tive, que eu meio que tenho, mas que eu tô tentando mudar. E essa Del Priori que ele escreve bem. Mas uma coisa que eu não tenho gostado disso aqui, talvez eu discorra um pouco mais sobre no vídeo, que talvez eu faça, que eu tô planejando fazer, que talvez eu esqueça que eu quero fazer, talvez eu deixe de querer fazer, um vídeo sobre isso aqui, sobre a biografia da Leopoldina, de repente misturada com a biografia da Domitila e com a do Dom Pedro I, enfim, não sei se eu vou fazer assim embolado. Enfim, talvez próximo ano eu vou organizar melhor minhas ideias sobre isso, mas eu tenho achado a escrita dessa Del Priori aqui, eu não sei, bicho, debochada demais. Eu acho que ela, ao invés de ela expor os fatos históricos, ela faz isso, mas ela mete a opinião política dela e ela coloca umas ironias, que tipo, amiga, você não tá sendo sutil, isso não tá sendo ironia fina, sabe? Tipo, você tá sendo bem óbvia, até um pouquinho escrachada, às vezes. Tipo, não tá engraçado, tá constrangedor. Tipo, ela apresenta o Dom João VI, a Carlota Joaquina, mesmo a Leopoldina, principalmente a Leopoldina, ela pinta a Leopoldina aqui como uma gorda, suada, pobre, coitada, corna mansa, que eu fico, porra, Del Priori, porra, precisa disso, minha filha. O que é que você tem contra a coitada da Leopoldina?
Parece que ela odeia a Leopoldina, a Del Priori odeia a Leopoldina, porque a Leopoldina não é feminista, porque ela não é girl power, porque ela não é, não. Eu sou a sua mulher e você não vai me cornear, Dom Pedro. E eu não vou ficar à sua sombra, porque eu sou uma mulher, strong, independent woman. Tipo, ela tá praticamente dizendo que a mulher é patética porque ela não pensava desse jeito. É praticamente isso. Eu fiquei, porra, minha filha, porra. Tu vai exigir isso de uma coitada que foi praticamente criada no seio dos Habsburgos. Sim, as princesas deles eram muito bem educadas. Era o melhor produto para casamentos dinásticos, na verdade, na época, mas, porra, século XVIII. Não, século XIX. Meados do século XIX. De uma monarquia austríaca. E tu quer que ela seja feminista. Ela vem logo pra cá e se casa logo com aquele traste. E tu espera que ela seja strong, independent woman. Que ela seja uma Ana Bolena. Se bem que eu não entendo porque tem gente que acha que a Ana Bolena é um exemplo feminista. Enfim, ela é só uma vagaba que perdeu a cabeça. Matar. Enfim, tu quer que ela seja uma Hurrem. Pronto, uma Hurrem, uma Roxelana. Senão ela não presta. Senão tá tudo bem você debochar de uma coitada que praticamente passou a vida toda prenha nesse calor do inferno e que ajudou a arquitetar a nossa independência. Tipo, ela foi mais útil pro governo do Estado do que mesmo Dom Pedro I. Tipo, tudo bem você debocha dessa mulher se ela for uma cor na mão. Ainda que ela seja, mas, porra, cara, precisa disso. E ela faz umas comparações tão ridículas entre a Marquesa de Santos, a Domitila Vagaba, e a coitada da Domitila, a coitada da Leopoldina. Ela faz umas comparações tão assim que você fica, bicho, era pra ser engraçado. Se era pra ser engraçado, tipo, meu amor, eu não tô rindo da sua piada, eu nem tô rindo com você, você brinca, eu tô rindo de você em pensar que isso é engraçado. Então, eu não tô gostando muito do jeito que essa autora aqui fala do assunto sobre o qual ela se propôs a escrever, sabe? Eu sou muito mais o Resulte, ele me parece bem mais... Parece que ele se coloca melhor no lugar dele, como historiador, do que a Del Priori. A Del Priori parece que ela tá querendo fingir que ele escreve melhor do que ela realmente escreve. E, tipo, matar. Tem umas passagens até que são interessantes. Ela traça um bom panorama do Brasil naquela época, mas... pra quê? Espizinhar ainda mais a imagem desta pobre coitada que foi a Leopoldina. Não, eu não tô dizendo que ela foi só uma coitada, eu não tô dizendo que ela não foi covarde, que talvez ela não tenha se omitido em alguns momentos, mas não sei, até agora, pelo que eu li dela, e eu tô na metade desse livro, pelo menos. Então, talvez na biografia do Resulte, eu venha concordar um pouco mais com ela. Mas eu não sei muito bem o que mais ela poderia fazer na posição que ela tava, né? Isolada em uma corte estranha a ela, em uma corte provinciana e atrasada, como era a brasileira, mas com a aristocracia portuguesa. Coitado dos brasileiros daquela época, bicho. Tendo que bancar um monte de Portuga. Coitados deles. Nessas horas, a independência faz tanto sentido, sabe? Tanto sentido. E o que ela podia fazer, né? Vamos pensar que apoio nenhum ela tinha, né? A nora dela, ou era a sogra dela, era a Carlota Joaquina. Que ela também não pinta com boas cores aqui, mas que é uma figura histórica fascinante, né? Ela parece ser loucona. Inclusive eu quero ler uma biografia daquela Joaquina. Porque a opinião que ela tem sobre o Brasil é meio que a que eu tenho. É meio que todo mundo tem mais que admitir, enfim. Loucona, ela era contra a independência, inclusive, a Carlota Joaquina, e a favor da recolonização do Brasil, eu acho. Mas é uma figura fascinante. Mais interessante do que o bobão do João VI, mas também interessante. Ele parece ser aquele tipo que come quieto, aquele sonso que enganou Napoleão. Então, são figuras históricas muito interessantes, mas que aqui são tratadas com deboche, bicho, que eu fico tipo... Tá engraçado, minha amiga. Eu não me importo com o humor que você acha que você tem, ou com o deboche que você acha que essas figuras merecem, ou com o laissez-faire que você acha que você pode jogar em cima desses assuntos que você sabe, então você pode tratar eles de qualquer jeito. Eu não sei. Eu queria ler uma biografia que fosse um pouquinho mais direta ao ponto, que fosse mais robusta, mas enfim. Matar. Depois eu organizo melhor as minhas ideias sobre a Del Priori e esse livro aqui. E sobre o que ele trata em outras perspectivas sobre esse período histórico. Eu acho que o Resulte, em parceria com o autor, ele tem um livro sobre a independência do Brasil, né? Que é Independência, a História Não Contada, a História da Construção do Brasil. Esse livro aqui eu ainda vou comprar. Eu ainda vou despender uma grana para comprar esse. Me parece mais interessante do que isso. Ou 1808 do Laurentino. Que é uma coisa mais pra galera, né? Pra garotada. Sobre a história do Brasil. Eu queria uma coisa mais robusta, sabe? Mais... não acadêmica ou chata, mas uma coisa, sei lá, porra, mais profunda, mais abrangente e mais profunda, sabe? Que não fosse livro didático, que fosse narrativa e um pouco romanceada e bem escrita, mas que não fosse jocosa. E não
no bom sentido, sabe? Como é isso aqui. Enfim, ou melhor, em alguns momentos é isso daqui. Mas vai lá, a proposta é até que interessante. A proposta é até que interessante. Eu tenho outros livros dessa autora que eu comprei no Kindle. Biografias de outras figuras, principalmente do Segundo Reinado, escritas por ela. Então eu devo ter fé de que ela é uma boa escritora, porque eu já gastei grana com outros livros dessa autora. Enfim. É isso. 2h25 da manhã. Sábado. Não, domingo, na verdade. É, domingo. Segunda a gente tem prova prática de anatomia e de biomorfologia. Yep. Eu queria ter uma articulação melhor do que a que eu tenho. E uma dicção melhor também. Porque eu acho que não deu pra entender nada do que eu falei há umas partes desse vídeo. Vocês já tiveram aquela impressão do tipo, que merda, eu tenho que articular minha boca para que as pessoas possam entender. E eu tenho que prestar atenção no som da minha voz. Pra ver se é um murmúrio ou um mumbling. Ou palavras distinguíveis, sabe? Isso é um saco, você ter que prestar atenção demais em como você fala, ao invés de só falar, sabe? Eu não posso falar, senão não dá pra entender porra nenhuma que eu tô falando. Talvez não tenha dado pra entender porra nenhuma que eu tô falando, enfim. É uma meia-culpa sem absolutamente nenhum remorso. Eu não gosto de fazer roteiro pra vídeo. Não porque eu quero que o vídeo fique espontâneo. É meu jeitinho. Não é exatamente por causa disso, mas... porque eu queria conseguir vomitar tudo que tá na minha cabeça. Sem precisar... ou tornar mais palatável. Só querer que as coisas saíssem da minha cabeça direto, sabe? Você tem que passar por isso daqui. Enfim, eu tô sem absolutamente nenhuma ideia do que mais falar. Eu tô sem nada pra falar, na verdade. Tô esgotadão. Se eu continuar a falar, eu vou fazer menos e menos e cada vez menos sentido. Até eu me arrepender de ter gravado esse vídeo e não postar essa porra, ou querer cortar ou editar o que eu não quero fazer também. Porque eu tenho preguiça e porque eu acho que, sei lá, vai me dar margem pra mentir, não sei. Eu não quero filtro nenhum nesses vídeos. Nenhum. Enfim, pontos de interesse. Leopoldina, Primeiro Reinado, Independência do Brasil. Cinebiografia de Napoleão, talvez. Do Ridley Scott. E me preparar um pouquinho para as provas de segunda. E não morrer de calor também. E lavar essa lata de óleo que é a minha cara. Em té.